Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta de tua administração, pois já não poderás administrar os meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que o meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa. Quando eu for despedido do emprego, chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores do seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contava parábolas para ensinar a verdade do reino, usando exemplos do cotidiano das pessoas. Os administradores ou mordomos eram muito comuns naquela época. Eles cuidavam dos bens dos senhores ricos e tinham autoridade para fazer negócio, cobrar dívidas e administrar tudo o que o patrão possuía. Se esse administrador fosse desonesto, ele podia causar grande prejuízo. E é exatamente isso o que acontece na parábola. Um homem rico descobre que o seu administrador estava desperdiçando os seus bens. Então ele chama o administrador e diz para ele, presta conta da tua administração, porque a partir de hoje não poderás mais administrar os meus bens. O homem percebe que está prestes a perder o emprego e ele para pensar: o que vou fazer agora? Trabalhar eu não posso. Pedir esmola eu tenho vergonha. Então ele tem uma ideia. Chama os devedores do patrão e perdoa parte da dívida de cada um deles, para que quando ele ficasse desempregado, esses devedores o recebessem em sua casa. Quando o patrão descobre, em vez de se revoltar, ele elogia a esperteza do administrador. Não por causa da desonestidade, mas por causa da sua astúcia, da sua esperteza, da sua inteligência prática diante de uma situação de crise. Então Jesus está nos dizendo: os filhos deste mundo são mais espertos com as coisas do mundo do que os filhos da luz com as coisas de Deus. Ou seja, muitas pessoas são rápidas, são criativas e são estratégicas quando o assunto é ganhar dinheiro, resolver problemas materiais ou conquistar vantagens pessoais. Mas quando se trata da vida espiritual, de buscar o céu, de cuidar da alma, muitos se tornam lentos, distraídos e até mesmo descuidados. Jesus não quer que nós sejamos desonestos, mas Ele quer que nós sejamos sábios e prudentes como aquele administrador,
só que voltados para o bem. A parábola que Jesus contou, ela nos ensina sobre a administração da vida. Tudo o que temos foi emprestado por Deus. A nossa saúde, o tempo, os dons, o dinheiro, os relacionamentos, tudo vem de Deus. E um dia Ele nos pedirá contas de como usamos esses bens. E talvez seja a grande pergunta que o Evangelho nos faz hoje. Como estou administrando o que Deus me confiou? Estou gastando meu tempo com o que é passageiro ou investindo naquilo que é eterno? Estou usando os meus dons para servir aos outros ou apenas para me promover? Estou construindo amizades baseadas em Deus ou em interesses humanos? Então Jesus ele nos faz refletir sobre esse tema. Jesus ele diz também: fazei amigos com o dinheiro injusto, para que quando faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Em outras palavras, use o que é material para gerar o que é espiritual. Use o que passa para conquistar o que permanece. Na cultura judaica, a cultura daquela época em que Jesus estava vivendo, um administrador era alguém de confiança, alguém que merecia toda a confiança do seu patrão. Mas se ele traísse o patrão, ele poderia ser punido severamente, até mesmo ele poderia ser preso. Então, quando o administrador da parábola perdoa parte das dívidas, ele está jogando com as brechas da lei. Os contratos eram escritos com juros embutidos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então, ao reduzir os valores, ele se mostrava generoso, mas também estava de certo modo corrigindo o contrato e conquistando amigos. Jesus, ao usar essa imagem, não está nos ensinando a trapacear, mas mostrando como o administrador foi rápido e criativo para sair de uma situação difícil. E quer que nós também tenhamos essa mesma agilidade espiritual para resolver o que está errado em nossa vida. Então, quantas vezes nós sabemos que estamos errados, que estamos perdendo tempo, que estamos desperdiçando o dom que Deus nos deu, mas ficamos parados sem atitude alguma. Então o administrador, mesmo sendo desonesto, ele teve uma reação imediata. Ele não ficou lamentando, não perdeu tempo se justificando. Ele agiu. E Jesus está dizendo a mim e você: haja, não espere mais para mudar o que precisa ser mudado. Não espere a vida desabar para buscar a Deus. Use a sua inteligência e a vontade que Deus te deu para fazer o bem agora, nesse momento, para perdoar agora, para se reconciliar agora. A esperteza do mundo, ela é passageira, mas a sabedoria do Evangelho, ela é eterna. E nós precisamos entender isso e aplicar no nosso dia a dia. Na vida de hoje, essa parábola pode ser aplicada de muitas formas. Quantas pessoas planejam com tanto cuidado os seus negócios, mas não planejam o futuro da alma? Fazem cursos, investem em carreiras, mas não investem na oração, na vida espiritual, na caridade, no amor. Então Jesus está nos chamando
para sermos bons administradores, não apenas do dinheiro, mas administradores das coisas do coração. Administre bem o seu tempo. Reze mais, escute mais, ame mais. Administre bem suas palavras. Elas podem ferir ou podem também curar. Administre bem as suas emoções. Não entregue o comando da sua vida às paixões, mas ao Espírito Santo. E administre também muito bem a sua fé. Ela é o maior tesouro que você tem. Então, meu irmão e minha irmã, um dia o Senhor também nos dirá: vem aqui, presta conta da tua administração. E o que nós diremos quando estivermos diante do Senhor? Que desperdiçamos os dons ou que os multiplicamos? Talvez digamos que deixamos o tempo passar ou que o transformamos em eternidade. Hoje, Jesus está nos convidando a acordar, a usar a inteligência, usar a criatividade e a coragem para vivermos o Evangelho com decisão. Então, se os filhos deste mundo, eles sabem agir rápido por coisas que passam, que nós, filhos da luz, saibamos agir com ainda mais prontidão pelas coisas que permanecem. Porque o Evangelho do verdadeiro administrador fiel é aquele que sabe que tudo o que temos vem de Deus. Ele vive para Deus e devolve tudo a Deus com amor e com gratidão. Que o Senhor nos dê sabedoria, que Ele nos dê discernimento e prudência espiritual para sabermos administrar bem a nossa vida, os dons que Ele nos deu e o tempo que Ele nos concede. E que no dia em que Ele nos chamar para prestarmos conta, nós possamos ouvir com alegria: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Amém.